História do Nino, o Bruno, com o Fluminense na parada aí, tá mais pro Palmeiras? Cara, a questão, PDV, não é nem essa concorrência do Fluminense mesmo. O Palmeiras tá na frente porque já teve um acerto com o agente do jogador, já conversou e realizou algumas reuniões para alinhar contrato, tempo, esse tipo de coisa com o Nino. O problema mesmo, PDV, é que o Zenit não tem intenção de vender o jogador agora. O Zenit, primeiro que a janela não fecha agora, né? O Zenit tem tempo aí para aguardar outras propostas até o mês de fevereiro. A janela da Rússia é um pouquinho diferente. E também porque o Zenit conta com o jogador, que é titular por lá, e fez um investimento alto também. E o momento forte de vendas e negociações era no meio do ano, né? Pro futebol europeu. Sim. Então, para eles, talvez faça sentido manter o jogador. Tem Copa, né? Então, ainda tem essa questão de que o cara, ele pode Qualquer se valorizar. Agora tem que ser muito bem pensado. Né? Porque, por exemplo, o Arias pode não estar vivendo um grande momento no Wolverhampton. Aí ele vai pra Copa do Mundo, que é um torneio tiro curto que tá todo mundo olhando, e é o melhor jogador da Colômbia, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o James Rodrigues em 2014, né? O James Rodrigues era um jogador do Porto, até então bom jogador, mas que estava naquela fase, ele inclusive cotado até para reforçar o futebol brasileiro, sim, né? E aí ele vai e faz a Copa do Mundo que faz, e aí ele vai pro Real Madrid, né? Então assim, numa dessas, a contratação, é a venda da vida, né, de um clube e de um próprio jogador, porque tem jogador, cara, que a Copa do Mundo é um outro negócio, né, outra parada. E eu acho que pro Arias, é um colombiano também, né, assim como o Rames, o momento dele de aparecer é importante porque o Wolverhampton tá na lanterna disparada da Premier League, já caiu praticamente. Sim. E o Arias é um cara que tá no banco de reservas por lá. Não pode. Então ele tem que inclusive, teve a convocação rápido, da né? Colômbia que ele não foi, né? Já teve também. Então ele sabe que não dá pra brincar nesse momento, ele tem que jogar, tem que aparecer e voltar pro Brasil é algo que ele vê com bons olhos nesse momento. A questão, PDV, em relação ao Arias mesmo, é que ele tinha uma promessa feita ao Fluminense, né? Eu acho que você deve ter visto a entrevista quando ele sai, dizendo que no Brasil só joga no Fluminense. Eu sei que tem outros jogadores que já disseram a mesma coisa em outros clubes e não ficaram. O caso do Guerreiro, acho que é o mais famoso, né? Que falou que só jogaria no Corinthians, passou por Internacional, passou por Flamengo também, não levou essa promessa à tona. E o Fluminense de fato fez uma proposta, foi de 20 milhões de euros, não chegou perto do que o Palmeiras propôs pelo Arias. Então, cara, isso vai ser algo que ele vai ser cobrado certamente, e a diretoria do Fluminense esperava uma outra atitude dele, mas aí, cara, quando fala em dinheiro, cifras, né, o Palmeiras foi superior e vai levar o jogador. Na minha visão, uma baita contratação. O Arias é o típico jogador que muda jogo. É claro que o valor é inflacionado, mais do que o Fluminense vendeu o jogador que não tá jogando, então em tese era para ter sido mais barato, né, desvalorizado, mas não, o Palmeiras tá pagando mais do que o Wolverhampton pagou ao Fluminense. Mas ainda assim, é um cara que decide jogo, um cara que pode ser importante, e acho que o Palmeiras dá uma resposta ao mercado, né? Me parece também um movimento desse, porque primeiro vem o Cruzeiro e pega o Gerson, aí o Flamengo deve ter ficado inquieto. Pô, os caras trouxeram o Gerson, mas e a gente? A gente é o Flamengo. Vão lá, pá, uma bala no Paquetá. E o Palmeiras, né, que tá na briga com esses dois de certa forma, pelo topo do futebol brasileiro, já também se coça. Fala, pô, os caras trouxeram Paquetá, Gerson, o que eu vou fazer? E aí tem que subir as cifras, né? Sobe os valores. Palmeiras angariou recursos, vendeu jogadores, se desfez de alguns nomes do elenco, já de olho nessa movimentação. Então, esses 154 milhões de reais que o Palmeiras vai pagar pelo Arias fazem parte aí do planejamento.